escaláveis para startups e grandes empresas. Fundador do Data Science Summit Brasil e líder da comunidade GeoBig Data AI, já participou de projetos de destaque com o RD Station, Unimed, Sicredi e Buscapé, atua como arquiteto de dados e desenvolvedor com expertise em diversas plataformas, palestrante em eventos. Ele une visão estratégica e técnica para impulsionar inovação com dados, e ele aqui é o convidado da Winove, que é uma empresa brasileira especializada em inovação e desenvolvimento de soluções digitais personalizadas, com foco em gerar impacto real para negócios. Atuando como parceiro estratégico de transformação, a Winove combina tecnologia, design e metodologias ágeis para criar produtos digitais sob medidas, e ela é uma grande parceira e membro do LEAD. Ela é um verdadeiro hub de inovação, unindo inteligência de negócio, experiência do usuário e visão tecnológica para acelerar resultados e impulsionar a competitividade dos seus clientes. Alessandro, agora são 10h12 da manhã, a palavra está com você, eu volto quando faltar 2 minutos. Tá ok, obrigado pelo convite aí, espero que possa agregar um pouco de conhecimento para vocês, né? Eu trabalho com construção de infraestrutura de Data Lake desde 2008, mais ou menos, então já faz um tempinho, tá? Na minha palestra aqui, na nossa conversa, eu vou falar sobre alguns cases, problemas e desafios que a gente tem que construir aí, né? Vou falar um pouco do case nosso do Buscapé, uma grande empresa de tecnologia, e o outro mais recente aqui da RD Station, e alguns cases atuais aqui que a gente está trabalhando neste momento, né? Então, quando a gente começa a pensar em IA, a IA tem trazido uma série de benefícios e transformações na operação, só que quando a empresa começa e vem com esse hype novo, ela já quer começar pela IA, né? Então, na primeira speech ali, realmente a gente tem que trabalhar e não parar nesse momento, né? E as empresas, às vezes, não estão preparadas ou estruturadas para isso, tá? Porque a IA, ela demanda conhecimento, ela tem que ter dados, informações, para que ela possa estruturar um modelo de decisão ou melhorar a eficiência do seu negócio, né? Então, ela não é mágica, ela precisa de um processo, né? E é nesse momento que a gente começa o primeiro conceito aí, que é a parte de data lakes, né? Então, o que é um data lake, trocando em miúdos? É um conjunto gigantesco de bancos de dados, informações, dados de tabelas, de Excel, dados como imagem, vídeo. Então, você pode ter um mix de N tipos de imagem em grandes volumes. Então, é nesse momento que a gente chama de um data lake. Por quê? Porque para a gente gerar a inteligência, nós precisamos cruzar vários tipos de dados, de vários sistemas. Então, você tem que extrair dados, por exemplo, do CRM, do compras, do vendas, do billing, para que você possa construir uma solução de IA. Né? Não adianta você achar que você vai plugar lá num CRM e vai conseguir todas as informações que você precisa. Você vai ter que conhecer o teu cliente, enriquecer esses dados, muitas vezes, para que você consiga gerar uma informação de qualidade, né? E aí que começa o desafio, né? Então, você tem o RP, você tem o CRM, você tem informação vinda dos clientes, por exemplo, de aplicativos, né? E você começa a querer aplicar IA nisso. Então, para você começar a aplicar, você precisa ter um ambiente de dados, né? E aí começam inúmeros desafios, ou seja, você começa a ter que criar um mecanismo, às vezes, muito sofisticado, e aí começa a jornada dos dados. Então, muitas empresas, como clientes nossos, como Unimed e outras, elas, às vezes, começam escolhendo a cloud. Aí, depois que ela escolhe a cloud tem, por exemplo, a Amazon, tem quase 200 produtos de Big Data que você tem que costurar
para você gerar uma solução. Então, você precisa de uma solução de carga de dados, uma solução de armazenamento, uma solução de processamento, e isso começa a ficar complexo, né? E aí você começa a ter um silo dentro da empresa, onde você tem uma equipe especializada em dados, em Big Data, IA, e aí você começa a ter demanda, porque cada vez que você começa a gerar valor às empresas, as pessoas vão buscar você, e aí você começa a gerar uma fila de pessoas interessadas naqueles dados, né? Então, pensando na área de negócio, por exemplo, o Buscapé comprou essa empresa aí, Behave, a gente construiu um cluster lá com quase 70 máquinas, e ele processava 1,5 milhões de transações por segundo, tá? Na época, a gente mediu que cerca de 60% do comércio eletrônico passava nesse sistema, e basicamente ele mapeava a navegação dos usuários das lojas, clientes do Buscapé, e criava uma vitrine inteligente mostrando o que a pessoa realmente queria comprar. E só instalando essa vitrine aumentava em 70% o faturamento da loja, né? Várias vezes em clientes a gente comentava, o pessoal comentava que agora tinha um imposto Buscapé, né? E, por exemplo, então isso aumenta o volume. E às vezes, quando você tem desafios maiores, por exemplo, a RD Station, não sei se vocês conhecem, foi uma empresa que foi comprada pela TOTOS por 2,2 bilhões, eles são a maior líder em marketing digital da América Latina, e ali eu fui responsável pela construção do Data Lake que integrava todas as áreas internas da RD. Então, só um dos sistemas era um sistema de processamento da stack de marketing, que recebia 20 mil leads por dia, e a gente tinha que qualificar esses leads para 100 vendedores. Então, tinha um funil inteligente, com inteligência artificial, que conseguia qualificar esses 20 mil leads diariamente. Então, se você não tiver uma estrutura organizada, um data lake que consiga comportar o crescimento e seja flexível o suficiente, com ferramentas integradas, você vai ter dificuldade para fazer isso funcionar no início, no começo de um desenvolvimento, né? E a gente vai olhando as soluções e as clouds, e elas têm um custo elevado muitas vezes. Então, muitas vezes as empresas caem na armadilha de começar com uma cloud, com uma versão free, e aí quando começa a rodar mesmo o sistema, depois de 1 ou 2 anos, começa a vir a conta. Então, você tem que ter controle dos custos, tá? Então, a solução que a gente tem trabalhado com o pessoal da Winoff, com alguns clientes, é exatamente a gente ajudar nessa jornada de construção desse data lake, onde, dentro de um ambiente totalmente integrado, ou seja, em vez de eu comprar uma cloud, a ideia é que ela seja agnóstica, ou seja, eu consiga usar tanto dentro de casa quanto dentro da nossa cloud. Esse ferramental, ele é um ambiente unificado, que você não necessita de uma equipe totalmente dedicada para começar um projeto. Então, por exemplo, no Sicredi, nós treinamos 35 Sicredis, quase 50 pessoas, e lá eles tinham um início de processo de dados, e eles conseguiram democratizar isso, onde eles treinavam as pessoas, e cada unidade do Sicredi tinha o seu próprio ambiente integrado de análise de dados, né? Então, qual que é o benefício? A gente conseguir ter acessos ilimitados, porque às vezes as ferramentas cobram por quantidade de usuários, a gente tem armazenamento ilimitado também, maioria cobra por tamanho de espaço em base, a gente consegue fazer integração de ferramentas preditivas com IA, tanto open source quanto automatizadas, né? Acesso e conectores e extratores também sem custo, né? Então, a gente consegue fazer automações diretos com o nosso ambiente, fornecimento de web APIs ou disparo de e-mails, disparo de WhatsApp, e suporta toda a parte de ferramental de IA num ambiente integrado, né? Então, você tem um ambiente web, que você também tem como possibilidade de saída dashboards, né? E a gente, com um ambiente simples e fácil, consegue treinar... Alessandro, 2 minutos. Obrigado. Treinar uma equipe que conheça Power BI e Excel a construir um data lake completo do começo ao fim de toda a jornada de dados, tá? Só para fechar, alguns dos clientes, a Algar Telecom teve essa estratégia, em vez de criar um silo, ela treinou aí
quase 150 desenvolvedores, espalhou na organização, e hoje todas as áreas têm acesso a esse Data Lake e consegue construir soluções de dados de forma muito, muito rápida, né? Outro case bem importante é o Unimed Nacional, que no primeiro mês de execução do sistema, pagou toda a implantação de mais de um ano de projeto, né? Quase R$1,5 milhão de ROI por mês pelo uso dessa nossa plataforma, né? Então, assim, quem quiser ter interesse em conhecer, nós estamos dispostos aí a apresentar, demonstrar os cases. Fica o convite para o nosso congresso. A gente tem um congresso aqui no Paraná desde 2018. Estou disponibilizando aí 2 ingressos aí para o LEAD poder sortear para os participantes de hoje. E quem quiser, a gente está à disposição aí para tirar informações e venham conhecer o nosso congresso, que é o Data Science Summit 25, ali no Instituto de Engenharia, com apoio institucional aí do Tecpar, Governo do Estado do Paraná e Fundação Araucária, né? Então, quem tiver mais dúvidas ou quiser acelerar o processo de construção da sua jornada de dados, a gente está disposto a ajudar aí. Muito obrigado, Alessandro, pela sua apresentação.